Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do canal Gestão de Projetos em Gotas ou GP em Gotas. O meu nome é Jefferson Afonso. Na última aula falamos do grupo de processo de iniciação e hoje falaremos do grupo de processo de planejamento. Mas como esse é um grupo muito grande, eu resolvi dividir em dois vídeos. Portanto, hoje e na próxima aula falaremos de planejamento e depois uma aula para cada grupo restante: execução, monitoramento e controle e encerramento. Com isso, encerraremos esta playlist de fundamentos de gerenciamento de projetos na nossa 20ª aula. E aí iniciaremos uma nova playlist com muitos assuntos interessantes na área de gerenciamento de projetos e gestão como um todo. Portanto, não deixem de se inscrever e ativar as notificações aí no sininho para serem informados dos próximos vídeos. No final da aula, como é de praxe, eu deixo uma frase. Hoje a frase será sobre um profissional que eu admiro bastante, que é o Bernardinho do voleibol. Portanto, também não deixem de assistir o vídeo até o final. E vamos juntos para a nossa 16ª aula de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Hoje falaremos de planejamento, mas na última aula, quando a gente falou do termo de abertura do projeto, a gente também falou de planejamento. Lá a gente definiu o escopo, o custo, o prazo, o cronograma sem muitos detalhes, os marcos, as partes interessadas, os riscos, premissas e restrições. Isso tudo também é planejamento. Só que planejamento em alto nível, sem muito detalhe. E hoje nós vamos detalhar este plano. Lá no termo de abertura do projeto, após a sua aprovação, o projeto ele passa da iniciação para o planejamento. E no planejamento, a gente vai desenvolver um plano que ele vai definir como que a gente vai planejar, executar, monitorar e controlar e encerrar o projeto. Esse processo de planejamento ele é totalmente iterativo. A gente vai e volta em vários processos. Os processos são o tempo inteiro revisados. A gente conclui um projeto, a gente conclui um processo e a gente passa para um outro processo e depois a gente volta nesse e quando a gente revisa, acaba alterando outros processos. Então, isso é totalmente interativo. E no final, a gente vai ter o plano aprovado e com as suas linhas de base de escopo, cronograma e custo. O desempenho do projeto, da equipe de projeto, do gerente de projeto, eles são medidos de acordo com as linhas de base. Então é muito importante que tenhamos linhas de bases e planos realistas. Aqui nós vamos passar por todos os processos de gerenciamento de projetos. Mas não significa que no seu projeto, no projeto da sua empresa, você precise passar por todos esses processos. Como eu já falei algumas vezes, o PMBOK ele não é algo rígido, um procedimento a ser seguido. É o conjunto de boas práticas. Então a gente tem que fazer sob medida para o nosso projeto, que é aquela palavra muito usada, é o tailoring. Bem, dito isto, vamos lá para o nosso mapa de processos. Bem, vamos ao nosso mapa de processo, Na última aula a gente falou dos processos de iniciação, só relembrando aqui as cores estão relacionadas às áreas de conhecimento e hoje nós vamos falar do grupo de processo de planejamento, parte dos processos de planejamento e das áreas de conhecimento de escopo, que está amarelo aqui no quadro, cronograma, que está em lilás, e custos, que está num cinza aqui. E da integração, que a integração está presente em todos os grupos de processo. Então, dentro do grupo de planejamento, o primeiro processo, desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, que é da área de conhecimento da integração, e aqui
é interessante porque cada área de conhecimento dessas 10, ela vai ter o seu plano específico. E esse processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, ele vai agrupar todos os planos. Eu vou definir como que eu irei planejar, executar, monitorar e controlar e encerrar o projeto. E aí a gente inicia os processos de planejamento dentro da área de conhecimento do escopo, planejar o gerenciamento do escopo. Aqui eu vou informar como o projeto será definido, gerenciado e controlado. Ele inclui não somente o escopo do projeto, mas também o escopo do produto. Coletar requisitos. Eu preciso detalhar as solicitações das partes interessadas. Porque na maioria das vezes, essas partes interessadas, elas não sabem exatamente o que elas querem. Então é comum a gente ter requisitos vagos no projeto, e isso é muito ruim. Por exemplo, eu quero que a minha casa seja espaçosa e confortável. Então a gente precisa detalhar com essa parte interessada o que significa para ela espaçosa e o que significa confortável. É uma casa de quantos metros, como é que tem que ser os quartos. É conseguir coletar esses requisitos. E aí, depois de coletado os requisitos, a gente vai definir o escopo. Eu vou detalhar o que o projeto irá entregar. E é importante também detalhar aquilo que não faz parte do projeto, aquilo que não é uma entrega para o projeto. Então, se for, continuando no exemplo da casa, no definir o escopo, eu já estaria com uma declaração dizendo a casa vai ter 2 pavimentos, a sala vai ter tantos metros quadrados, cada quarto vai ser da medida tal, o acabamento vai ser em porcelanato, e aqui eu teria o escopo detalhado. E o último processo do escopo, que é criar a EAP. EAP significa Estrutura Analítica do Projeto. Em inglês é WBS, Work Breakdown Structure. Em inglês esse nome faz mais sentido porque ele fala que é uma estrutura, é uma quebra do trabalho, né? Breakdown, né? Work Breakdown, é uma quebra do trabalho. E é exatamente isso que a EAP é. A gente pega o trabalho e quebra, divide em porções menores para facilitar o gerenciamento. E se aquela atividade não estiver na EAP, ela não faz parte do projeto. Então a gente consegue visualizar o escopo também numa forma de layout, é muito interessante. Se eu não tiver como detalhar nesse momento, quebrar em porções menores alguma caixinha da EAP, não tem problema. Eu posso fazer isso na medida que o projeto está sendo desenvolvido. É uma técnica que a gente usa que se chama planejamento em ondas sucessivas. Quer dizer, eu detalho o que eu posso e aquilo que eu não tenho informação no momento eu vou detalhar depois. Vamos dar uma verificada numa EAP aqui no exemplo de EAP. Então esse aqui é o nosso exemplo de EAP. O projeto é a construção de uma casa. Então eu vou quebrar essa caixinha em porções menores para facilitar o gerenciamento. Esse primeiro nível aqui, em alguns lugares eles chamam de nível 0 da EAP, em outros nível 1, eu prefiro o nível 1. Então esse sendo o nível 1 da EAP, todos que estão ligados a ele imediatamente abaixo seriam o nível 2. Aqui eu teria o nível 2 e o nível 3, os que estão ligados abaixo do nível 2 seria o nível 3. Então aqui eu teria essas caixinhas aqui, seriam do nível 3. Observem aqui que eu tenho uma área reservada para a parte de gerenciamento. Isso é importante. Em algumas EAPs as pessoas não colocam. Então eu coloquei aqui o gerenciamento do projeto, o planejamento e o monitoramento e controle. Aqui na documentação tem arquitetura e engenharia, e observem que apesar da engenharia estar aqui abaixo da arquitetura, ela está ligada na documentação, conforme a arquitetura também.
Então, se aqui a documentação é nível 2, eu teria tanto a arquitetura como a engenharia como nível 3. E assim sucessivamente, instalações, telhado, acabamento. Então, aquilo que eu comentei se, por exemplo, aqui no telhado, eu ainda não definia como é que esse telhado vai ser feito, não tem problema, eu avanço o processo de planejamento e depois eu volto aqui para detalhar esse telhado. Então, o nome disso é chamado de planejamento em ondas sucessivas, ou então pelo termo em inglês chamado Rolling Wave Planning. Então eu vou quebrando, por exemplo, aqui elétrica, né, instalações elétricas, eu vou quebrar em porções menores, por exemplo, aterramento, instalação de tomada, instalação de parte de iluminação. Então eu vou quebrando, vou ter outros níveis, né, aqui da EAP, até que eu vou ter o meu último nível lá, que eu não acho que não é mais conveniente continuar quebrando. E esse último nível da EAP ele é chamado de pacote de trabalho. Observem também que na EAP a gente coloca nomes, né, substantivos, a gente não coloca verbo, não coloca ação, porque nas atividades, quando a gente for desenvolver cronograma, aí sim a gente usa os verbos, a gente coloca realizar medida no terreno, realizar compra do material. Então isso aí já seria uma atividade. Na EAP a gente costuma usar substantivos. Então, voltando ao mapa de processos, quando a gente conclui a EAP, a gente tem a linha de base do escopo, que ela é formada pela declaração, a especificação do escopo, a EAP e o dicionário da EAP. O dicionário da EAP nada mais é do que detalhar o que está escrito dentro daquelas caixinhas. Então, por exemplo, se eu escrevi lá na parte de documentação de arquitetura, detalhar o que faz parte dessa entrega. Então pode ser a planta baixa, a planta de fachada, a planta do terreno, detalhar o que faz parte de cada caixinha dessa da EAP. Então agora a gente vai começar a parte do cronograma, área de conhecimento cronograma, planejar o gerenciamento do cronograma, definir como o cronograma será executado, monitorado e controlado. Vou definir as atividades, quais as ações necessárias para a gente produzir as entregas do projeto. Vou sequenciar as atividades, eu vou avaliar o relacionamento entre as atividades e definir a sequência. Em paralelo com sequenciar as atividades, a gente tem estimar as durações das atividades. Para a gente poder estimar a duração das atividades, nós precisamos estimar os recursos das atividades. No PMBOK da 5ª edição, esse processo de estimar recursos, ele fazia parte da área de conhecimento de cronograma. E na 6ª edição ele passou para a área de conhecimento de recursos. Mas aqui não tem jeito, para eu estimar duração, eu tenho que estimar recursos, então eu vou fazer isso. E depois, se for o caso, eu vou revisar quando eu for fazer a estimativa de recursos. Então, depois de eu conseguir sequenciar as atividades, colocar na melhor sequência possível, estimar durações, considerando os recursos, aí sim que eu vou desenvolver o cronograma, com as suas sequências, interdependências, durações, recursos, restrições, os marcos. A linha de base do cronograma é o cronograma aprovado, incluindo os marcos importantes do projeto. Aí depois a gente avança para a parte de custos, planejar o gerenciamento de custos, definir como os custos serão estimados, gerenciados, monitorados e controlados. Estimar custos é estimar o custo de cada atividade. E é importante aqui registrar como que foi feita a estimativa, porque depois de um tempo a gente não vai se lembrar e pode ser questionado. Então, depois que eu estimei os custos de cada atividade, aí sim eu vou juntar os custos de cada atividade e vou determinar o orçamento do projeto.
Esse orçamento aqui é a linha de base dos custos, só que a gente precisa detalhar esse orçamento no tempo, quanto que a gente vai gastar por período. Isso sim é a linha de base de custos. E assim a gente encerra a terceira linha de base, que é a linha de base do escopo, né, que é a declaração do escopo com a EAP, com o dicionário da EAP, a linha de base do cronograma, que é o cronograma aprovado, e a linha de base do orçamento, que é o orçamento no tempo. E na próxima aula a gente vai terminar de preencher todos os processos dentro do grupo de processo de planejamento. Eu termino a aula de hoje com a frase do Bernardinho: a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, deixe um like para contribuir com o canal. Não deixe de se inscrever e ativar as notificações e compartilhar os vídeos com os amigos. E vamos juntos para a próxima aula.